Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, 50 anos depois de que ele fez a passagem enquanto senador Públio Lentulus no livro há 2000 anos, porém não traz ele como protagonista, ele já aparece em uma idade adulta e sai da história quando ele morre ali como um escravo judeu que ele era, quando foi descoberto cristão, então ele foi morto ali em uma das festas adrianinas, em uma das festas do imperador, pois ali não era suportado aqueles que apoiassem aqueles que se declarassem cristãos. E se não eram romanos, então eram condenados à morte. Foi o que aconteceu com ele, o filho dele, o Ciro, nessa história. Porém, a protagonista é a Célia, que nós vimos que para estar podendo dar o testemunho dela, de cristã que ela é, o testemunho dela de uma alma já bastante elevada, como Emmanuel disse, que foi até chamada de um anjo, ela teria que estar terminando a vida dela como se teria que viver parte da vida dela como se fosse um homem vestido em roupas de homem e o que fez com que ela fosse acusada de ser pai do filho de uma pessoa, a filha do estalajadeiro. E ela, mais uma vez, deu testemunho de ver que ela entendia que a pessoa que a estava acusando não sabia o que estava fazendo, como Jesus Cristo disse ali, quando nas últimas palavras dele ali, então quando pregado na cruz, ela não sabia o que estava fazendo. Então ela simplesmente pegou a criança e foi expulsa com ela, indo ali para aquela casinha no horto onde ela morreu. No vídeo anterior nós vimos a passagem dela, mas então o pai Epifânio trouxe-a de volta ali para o mosteiro, onde havia um pouquinho mais de conforto, e foi ali que ela fez o desejo, o último desejo dela, que era ver as crianças, então ali, as crianças que ela trazia, que ela educava ali na casinha dela, e elas cantaram um hino para ela. Enquanto isso, ela foi fazendo a passagem, foi sendo desligada do corpo, e aí nós vimos que ela se reencontrou com todos aqueles queridos dela, porém ela não ficou no mesmo plano que eles. O Emmanuel disse, à exceção de Célia, todos os outros, o pai, a mãe, o avô, estavam todos ali, mesmo que Néio e Lúcio estavam ali, mas, porém ela foi a única que foi elevada. Como nós vimos ali no livro há 2000 anos também, quando o senador Públio Lentulus fez a passagem dele, depois de a ficha ter caído para ele, no último minuto quase, do segundo tempo, ele quis ver a Lívia, que era também uma alma super elevada, um espírito super adiantado, e ele não conseguiu logo de primeiro, porque ela também não estava naquele plano. E aí então nós vimos que o Emmanuel apresentou então os grupos que estavam ali, nós vimos Cláudia Sabina, o Fábio Cornélios, a mulher dele, a Júlia, os pais da Célia, Alba Lucínia e o Elvídio Lúcius, a Téria, todos ali, o filho da Cláudia Sabina, o Silano, todos ali, o Marinho. Então estavam todos ali, o Marinho, que era o Lésio Munácio, estavam todos ali então fazendo aquele cálculo que eles voltaram ali. Então eu acredito, a minha forma de acreditar, que como eu confio piamente no que Jesus Cristo disse ali na obra, como que chama? Esqueci o nome agora, mas não faz mal, o livro o livro preferido de Chico Xavier, que eu até coloquei nessa série que eu estou trazendo, que é a série Romances de Emmanuel, e esse foi psicografado por Humberto de Campos, que é Boa Nova, obrigado. No livro Boa Nova, Jesus Cristo, ele confirma que é uma escola. Então eu acredito que quando a gente volta de cada série na escola, a gente volta ali com um boletim, com ali o nosso programa, é o nosso histórico, a gente dá uma olhada no quais foram as matérias que a gente tirou nota azul, quais foram que a gente foi reprovado, aquelas que a gente passou raspando. Eu acredito que seja a mesma coisa, já que ele próprio disse que era uma escola, um lugar onde nós estamos de passagem, como Humberto de Campos diz nesse mesmo livro, um lugar onde nós estamos em trânsito. Ou seja, não é a nossa estação final, não é aqui que a gente desce, não é aqui a nossa casa. E aí então
esses grupos ficaram ali então se organizando. Nós vimos que a Cláudia Sabina veio, pediu perdão para os dois, Elvídio e Alba Lucínia, que diz que a perdoava ali sob o olhar atento do sogro dela, o Quinéio Lúcio, que estava ali rezando para que ela perdoasse. Aí nós vimos que a Atéria tem um pouco de receio de estar se reencarnando novamente junto com a Cláudia Sabina. Nós vimos que, então, ali no final do vídeo passado, o Emmanuel diz que os grupos afins de Policarpo e de Lésio Munácio, que é o Marinho, já haviam regressado aos labores do mundo quando nossas personagens foram chamadas à determinação superior, a fim de baixarem os tormentos e lutas purificadoras do ambiente terrestre. Ou seja, o grupo ali do Quinéio Lúcio, onde estavam esses que eu já citei, agora então eles foram chamados. Vamos ver o que é que Deus, qual foi a mensagem que o organizador de tudo, quem está no comando de tudo, mandou para eles então, porque como nós vimos, quem leu ou quem viu o filme Nosso Lar, quando teve um grupo ali ou duas mulheres, se não me engano, que elas estavam se preparando para o reencarne, aqueles que ficaram ali chorosos até, porque sabia que elas não estavam embarcando para aquela viagem grandiosa, porque elas viriam para um lugar onde tudo é relativo, onde há luz e sombras, e onde o próprio mestre disse, ali haverá choro e ranger de dentes, pois guiado pela lei da causa e efeito, e um planeta de prova e expiação, como os livros de Chico Xavier e a doutrina espírita explica, e eu casa com aquilo que eu penso, com aquilo que eu desconfio que seja. E eu que, como já disse a quem acompanha, não sou espírita, eu nasci e fui criada na Igreja Católica, para quem a única menção dessa palavra já significa coisa ruim, já significa que não está certo, como já me disseram agora, que isso que eu estou fazendo, lendo os livros de Chico Xavier, não está certo, eu serei punida por isso, porém eu faço isso com absoluta certeza de que quem acredita que espiritismo é coisa do demônio é quem não entendeu Deus, porque exatamente ali na minha religião também me ensinaram que Deus é ciumento e vingativo. Então eu fui juntando ali 2 mais 2, não dava 4 de jeito nenhum, falei, então eu prefiro ficar com aquilo que vem, que ressona comigo, que são os ensinamentos de Chico Xavier, que realmente fazem eco com aquilo que eu sinto em mim. Mas aí então nós estamos aqui nessa última parte desse último capítulo, e aí então esse grupo agora vai ali ver o que é que as pessoas, qual é a mensagem antes deles estarem fazendo esse retorno, antes deles estarem então mergulhando, tomando chá de esquecimento, e porque imagina, gente, se não fosse assim, imagina se a Cláudia Sabina, por exemplo, que foi a grande algoz do Elvídio Lúcio e da mulher dele, que provocou o maior sofrimento da vida deles, imagina se ela vem agora como filha deles, por exemplo. Se eles soubessem disso, seria bem difícil tá trazendo aquele amor que um filho deveria receber dos pais, da mãe, não é? Então é por isso o chá de esquecimento, e também porque eu acredito que se a gente soubesse também de tudo, se ninguém esquecesse nada, seria muito mais difícil a tarefa de não julgar e de perdoar, não é? Então, vamos ver o que aconteceu com o grupo, então. Eles iam então baixar novamente aos tormentos das lutas purificadoras, e as últimas palavras do vídeo anterior então foram essas. Tomados de veneração e de esperança, acomodaram-se perante os executores da justiça divina, enquanto ao seu lado estacionava quase uma centena de companheiros, incluindo escravos, serviçais e amigos de outrora. No recinto espiritual de beleza maravilhosa, intraduzível na pobre linguagem humana, havia a cariciosa vibração de uma prece coletiva que se escapava de todos os peitos, plenos de receio e de esperança. Então,
Aqui Emmanuel diz que é difícil, ele não pode traduzir para a nossa linguagem a beleza maravilhosa naquele recinto espiritual em que todos essas personagens que a gente conheceu aqui, mais centenas de outros que não foram citados nessa obra, que iriam assim, então ali todo mundo voltar para os labores, para a escola. Depois de ter passado um tempo ali fazendo todos os cálculos e ver o que é que precisava ser ajustado nessa volta, para que a gente ficou em recuperação, não sei se existe mais esse termo, e o que a gente devia reforçar nessa volta para a escola, o que eles deveriam reforçar nessa volta para a escola. Estou dizendo a gente, acho que eu estava ali no meio também. Enfim, agora então eles vão receber essa mensagem, mas antes que eu comece a ler essa última parte desse último capítulo, eu peço pela última vez, então, pela última vez não, pela última vez nesse livro, que Jesus Cristo me abençoe muito, abençoe a minha leitura final, que ela seja fluida mais do que nunca, que eu possa ser inspirada para os comentários, para que eles sejam pertinentes, e se não forem realmente que eu não os faça, e que você que está assistindo possa ser muito abençoado, muito iluminado, especialmente vocês que vieram nesse livro, que é um grupinho, nossa, não vou falar assim, que é um grupo bem mais coeso, bem menor, especialmente talvez seja por causa do título que eu coloquei, que se você não acredita em reencarnação, não abra esse vídeo. Então eu tenho entre as minhas queridas que acompanham, a Chante, a Mahalo, a Nelly, a Célia, a Dili, e entre os queridos, o Mário Gomes. Eu peguei os últimos, das últimas 2 semanas, que se teve alguém que mandou mensagem antes, por favor, também sinta-se citado aqui, e que abençoe cada um de vocês, que essa última leitura traga aquilo que todas as fichas que tiverem que cair para vocês nessa leitura, que Emmanuel já disse antes, leia e medite, não é uma obra de ficção vazia. Então que tudo que tiver para que você possa assimilar, que possa melhorar a sua caminhada nessa realidade, nesse trânsito que a gente se encontra, que você capte, tá bom? Muitíssimo obrigada por ter vindo, e vamos lá para a última parte, tá? Irmãos, começou a dizer um mentor divino, a cuja responsabilidade estava afeta a direção daquele amistoso conclave. Breve estareis de novo na terra, onde sereis convocados a praticar os divinos ensinamentos adquiridos no plano espiritual. Ou seja, quando a gente... Ele aqui explicando bem que aquilo que eu desconfio é isso mesmo. Quando a gente volta ali, por exemplo, isso ficou muito claro para mim naquele livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. A gente vê toda a caminhada dele ali tão triste, tão difícil depois desse crime que ele cometeu contra ele próprio. Levou muito tempo, mas aí organizou-se tudo, e aí depois que a gente entende, que a gente soma os prós e os contras, que a ficha cai ali nesse plano, aí a gente toma o chá de esquecimento e volta. A gente se compromete, como no livro Peça e Será Atendido, os Abrahams dizem que ninguém veio para cá assim às cegas, todo mundo assinou ali o contratinho, todo mundo concordou. Então, se a gente já disse alguma vez, especialmente quando a gente era adolescente ali para os pais, eu não pedi para nascer, é porque a gente não lembra. Porém, a gente pediu e a gente concordou. E aí, então, eles aqui, então, dizendo que eles vão ser convocados a praticar os divinos ensinamentos adquiridos no plano espiritual. Ou seja, a gente chega ali, o pessoal mostra assim pra gente, olha, aqui não deu certo, então aqui é assim, assim, assim. Pensa naquilo que o mestre disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Comigo, apesar de haver choro e ranger de dentes ali, apesar de ser um local de provas e expiações, você está lá por uma ou por outra dessas razões, você comigo, seguindo os meus passos, vai ficar como o jugo é leve e o fardo é suave. Mas aí a gente toma o chá e esquece, e é por isso que às vezes a gente acaba abraçando a sombra e criando tanta coisa triste para nós mesmos experienciarmos, como a gente viu aqui com os nossos personagens.
Agradecemos a misericórdia do Senhor, que nos concede as preciosas oportunidades do trabalho a favor da nossa própria redenção. Nos concede as preciosas oportunidades do trabalho a favor da nossa própria redenção. Então não tem ninguém trabalhando para ninguém, não tem ninguém vítima. Eu sei, não falei essa frase hoje ainda, então posso falar. Nessa realidade de tanta injustiça, nessa realidade injusta, não há injustiçado. Então não tem ninguém aqui porque Deus não gosta, porque, sei lá, foi esquecido, que está sofrendo por alguma razão que não seja alguma coisa que for resultado de uma escolha anterior. Se a gente tem alguma dúvida disso, é só lembrar que as leis que regem essa nossa caminhada são absolutas, assim como fazer essa caminhada é absoluto, é a lição que Jesus Cristo todo trouxe, e assim como Deus é absoluto. Então, nesse caso, qualquer trabalho que a gente estiver fazendo, o que quer que a gente esteja passando, não é porque nós somos vítimas de jeito nenhum, mas é só benevolência divina para a nossa própria redenção. É em marcha incessante para o amor e para a sabedoria. Vós que partis, amai a luta redentora como se deve amar uma alvorada divina. Aqui, sob a luz da bondade infinita do Cordeiro de Deus, a alma egressa do mundo pode descansar de suas profundas mágoas. Os corações ulcerados se retemperam junto à fonte inesgotável do consolo evangélico. Mas acima das nossas frontes há um reino de amor pereno e de paz inovidável, que necessitamos conquistar com os mais altos valores da consciência. Aqui, então, ele explica exatamente por que isso, por que essa brincadeira da gente ter que esquecer, sofrer, depois colher por causa do sofrimento daquela coisa errada que a gente plantou, né? Por quê? Porque nós estamos caminhando em marcha incessante para o amor e para a sabedoria. E aí, então, se a gente vem fazer uma estada aqui onde há luz e sombra, onde nessa realidade relativa a gente entende que há os dois lados, é dual, tudo é dual, então a gente acaba escorregando, a gente acaba se identificando com o externo, e a gente acaba escorregando mais para o lado da sombra. Então isso acontece porque há um reino de amor perene e de paz inovidável que a gente precisa conquistar com os mais altos valores da consciência. Ou seja, como a pedra bruta mesma, que ela precisa virar aquele diamante de valor inestimável, que brilha por todos os lados, mas aí para isso ela tem que ser lapidada. Adquiristes aqui os mais elevados conhecimentos em matéria de sabedoria e amor. Experimentastes o bafejo de sublimes consolações, como somente poderá senti-las o espírito liberto das sombras e angústias materiais. Observastes a beleza e a aventura que aguardam no infinito as almas redimidas. Todavia, é necessário regressardes à carne a fim de poder experimentar o valor do vosso aprendizado. Porque eu acredito que é aqui que a gente aprende e é aqui que a gente entende o valor daquilo que a gente aprendeu. Buscando ali, então, o exemplo do senador Públio Lentulus ali no há 2000 anos, quanto aprendizado ele teve ali, depois que ele meteu tantos pés pelas mãos, depois que ele abraçou-se totalmente com a sombra e fez tudo que não era esperado dele, que era dar provas de abnegação, de renúncia e humildade. E o que ele fez foi ser uma alma artificial e orgulhosa, como o mestre classificou. E aí depois, então, ele volta e para entender isso, ele teve que voltar como um escravo romano. Ele entendeu, ele foi lá, entendeu tudo, pediu perdão, foi perdoado, mas aí ele voltou. Olha, eu preciso ir lá, eu preciso ver o que é realmente o gosto que tem essa taça de fel que eu ofereci. É a minha forma de entender, tá bom, gente? E aí sim,
ele mostra brilho. Quando ele passa, aí sim, a gente falando daquele sacrifício, não é sacrifício imposto por Deus, porque gosta de ver a gente sofrer, sim, sacrifício que a nossa consciência, que a gente mergulhou ali, como a professora Lucilene disse, que a consciência é como uma pérola linda, brilhante, limpa. E aí quando a gente se abraça com a sombra e faz coisas, age contra os outros, a gente está agindo contra a nossa própria consciência, como se a gente mergulhasse a nossa consciência em um lodossal, em uma água podre. E aí depois Deus nos dá a oportunidade de limpar, de lavar e de perfumar novamente para que a gente possa voltar. Senão, imagina se não tivesse essa oportunidade. A gente só, quando ele fala também de humilhação, se a gente chega sujo desse jeito lá, digamos que houvesse essa possibilidade, nós mesmos nos sentiríamos humilhados, não é? Por isso a oportunidade da gente se limpar, porque todos estão nessa marcha para o amor e para a luz. Porém, só a única coisa que é pedido é que venham todos limpos e brilhando. É na terra, escola dolorosa e bendita da alma, que se desdobra o campo imenso de nossas realizações. Os erros de outrora devem ser reparados lá mesmo, entre as sombras angustiosas e espessas. Enquanto se reparam na sua superfície os desvios das épocas remotas, faz-se mister aplicar nas suas estradas sombrias os ensinamentos recebidos do alto, em virtude do acréscimo de misericórdia de Jesus, que não nos desampara. Ou seja, é na escola que a gente faz a prova, é na escola que o professor dá a nota pra gente. Porém, quando a gente volta para casa e a gente faz o dever, eu acredito, os nossos pais nos ajudam, todo mundo ajuda, olha, é assim, assim, assim. Aí a gente volta para a escola e lá a gente põe em prática isso que a gente aprendeu. Na terra está o aprendizado melhor, e aqui agora o exame elevado e justo. Lá é a sementeira, aqui a colheita. Voltai novamente aos carreiros terrestres e reparai o passado doloroso. Abraçai vossos inimigos de ontem para vos aproximardes dos vossos benfeitores no porvir. Fechai as portas da exaltação no mundo e sede surdos às ambições. Edificai o reino de Jesus no imo, porque um dia a morte vos arrebatará de novo às angústias e mentiras humanas para as análises proveitosas. Então, olha, faz tudo, procura lembrar, procura aceitar os sinais, procura ler e meditar os manuais de instrução que a gente vai mandar, porque um dia a morte volta, a morte do corpo volta e vai arrebatar esse corpo, e aí a gente volta para as análises proveitosas. E aí, se for como exemplo de Paulo de Tarso, que ele, nossa, como ele fez, como ele ofereceu taça de fel. Porém, assim que ele entendeu, ele disse, poxa, muito obrigado por me ajudar a experimentar o que eu ofereci, muitíssimo obrigado. E aí, então, assim que ele não precisou mais, quando ele voltou, o próprio mestre estava ali esperando para levá-lo, ele não precisou mais voltar para essa roda de Sansara aqui. Porém, se a gente não consegue, não entende, aí quando a morte vem, nos arrebata, a gente vai ali, calcula, entende, volta e esquece, vai, calcula, entende, volta e esquece. Aí demora um pouco mais, mas é eterno. Buda disse, ele não entra no céu enquanto ele não vir a nuca do último homem entrando, ou seja, enquanto todo mundo não entender. E eu acredito que o que a gente mais, como Sócrates disse, o que a gente mais pode fazer para que a porta do céu feche rapidinho, todo mundo entenda, esteja todo mundo lá dentro na maior festa, é a gente se melhorar, é a gente fazer a nossa reforma íntima. Nós nos melhorando, a gente ajuda na melhora de todos. Então, a exemplificação de Jesus é o modelo de todos os corações. E nós vimos aí um momento em que a Célia, a nossa heroína, pergunta ali para o avô dela, na visão que ela estava tendo dele, o que eu faço, como que eu faço? Ele diz, pergunte-se o que Jesus faria nesse caso. Então ele disse, não foi
não era para encher, sabe? Não tava sem nada para dizer, resolveu dizer isso não. Eu acredito piamente que seja isso. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não pode se voltar, não pode se ir ao Pai, senão através de mim. Então ele veio, se sacrificou e deu o exemplo de como fazer. Então, não é? Não vos queixeis da orientação precisa, porque em toda parte do mundo, como em todas as ideias religiosas e doutrinas filosóficas, há uma atalaia de Deus esclarecendo a consciência das criaturas. Ou seja, uma atalaia é aquele posto ali mais alto onde fica uma sentinela, um sentinela. Então, em qualquer que seja a religião, qualquer que seja a doutrina que a gente esteja seguindo, se a gente tiver ali bem com a nossa consciência bem atenta, nós encontramos o sinal de Deus. O mundo tem suas lágrimas penosas e suas lutas incruentas. Nas suas sendas de espinhos torturantes se congregam todos os fantasmas dos sofrimentos e das tentações, e sereis compelidos a positivar vossos valores intrínsecos. Amai, porém, a luta como se os seus benefícios fossem os de um pão espiritual imprescindível e precioso. Amai, porém, a luta. Mais uma vez o exemplo de Paulo de Tarso. Eu deixo o livro Paulo e Estevão aqui, para que você, Paulo e Estevão, para que você, eu fiz, deixo toda a playlist aqui, para que você possa também, que se quiser, entender isso. Amai, porém, a luta. Como o exemplo, Paulo de Tarso foi o exemplo, e ali na história dele a gente vê os dois lados. Depois de todas as conquistas que o plano terrestre vos possa proporcionar, sereis então promovidos aos mundos de regeneração e de paz, onde preparareis o coração e a inteligência para os reinos da luz e da bem-aventurança supremas. Olha, gente, o sofrimento só é eterno enquanto a gente quiser que seja. Só é eterno enquanto durar a nossa resistência em entender. Porque aqui é como eles disseram aqui nas páginas anteriores, aquele sonho do Ciro, o filho do Nestório, o amor da vida da Célia, que ele disse que ali naquele último dia, quando ele ia dar o sacrifício dele ali como cristão, sendo morto ali nas festas adrianinas ao lado do pai dele, o Nestório, no último encontro que ele teve com a Célia, ele disse que teve um sonho ali nesse lugar lindo, maravilhoso. Ele disse, meu Deus, que coisa grandiosa, como eu sonho poder estar aqui com a Célia, que é a alma gêmea dele. Aí a pessoa, o enviado ali divino, disse a ele, sim, com certeza você vai estar, mas você ainda está meio sujinho. E aqui a gente tem um sentido assim, um senso, desculpem gente, não foi com essas palavras, sou eu que estou dizendo. A gente tem um senso assim de, sabe, o cheiro a gente não suporta. Quer dizer, desculpem de novo, eu estou falando isso só da minha forma de entender, tá? Uma forma, como o Emmanuel disse que seria difícil ele traduzir na nossa linguagem pobre. Então, só para dizer que, da minha forma de entender, que Deus nos proporciona a possibilidade de nos limparmos e de ficar bem cheiroso, bem gostosinho ali, todo mundo, porque imagina quando a gente estiver no mundo de regeneração e paz, que vai nos preparar para os reinos de luz e bem-aventuranças supremas, e a gente vai ali ficar mais trabalhando para que todos aqueles que ainda estão passando aqui por esse mundo de prova e expiação, onde ainda há treva, choro e ranger de dentes, possam acordar o quanto antes. Porque eu acredito que a festa só é, como o Siddhartha Gautama disse, só vai ser a festa completa, mesmo quando todos tiverem entrado nesse mundo de luz, nesse reino de luz. Imagina que coisa impossível para imaginar, que eu imagine agora, mas eu acredito que seja alguma coisa grandiosa, elevada à potência máxima. A palavra sábia e inspirada do esclarecido mentor do alto era ouvida com singular atenção. Em dado instante, porém, a voz dele esclareceu depois de uma pausa.
Agora, irmãos bem-amados, encontrareis aqui os adversários de ontem para a conciliação e para os trabalhos futuros. Escolhestes e delineastes o mapa de vossas provas, porquanto já possuís a noção de responsabilidade e a precisa educação psíquica para colaborar nesse esforço dos vossos guias. Dando bastante ênfase aqui ao que ele disse. Escolhestes e delineastes o mapa das vossas provas. Nesse mundo de injustiça não há injustiçada. Por quê? Justiçados. Por quê? Porque nós escolhemos e delineamos, porque foi apenas uma forma de... Como é que você quer colher? Como é que você quer... Você ofereceu um monte de taça de fel. Agora, como é que você quer sorver? Desse jeito, Deus é tão generoso como o vaso chinês, a gente quebra, tá? Perdoa, faz o cheque, Deus faz 95%. Nossos irmãos infelizes, entretanto, ainda não possuem essas condições evolutivas e serão compelidos a aceitar as decisões daqueles gênios tutelares que lhes acompanham a trajetória na trama dos destinos humanos. Ou seja, quando nós estamos ali no nível desse grupo que chegou ali, até a própria Cláudia Sabina, que conseguiu pedir perdão, ali a Alba Lucínia que perdoou, a gente mesmo traça ali, nós delineia o mapa das nossas provas. Porém, aqueles que a ficha não caiu de jeito nenhum ainda, aqueles que ainda acreditam nos dogmas que aprenderam aqui, que há separação, que só os que seguem o que eles seguem é que vão, que há céu e inferno, que Deus é ciumento e vingativo, esses precisam que aceitar as decisões daqueles gênios tutelares, são os professores maiores que estão ali, olha, esse ainda está muito, ele não sabe ainda, vai ter que voltar para a escola, mas não dá nem, ele não entende nem o que ele não aprendeu ainda, como Jesus Cristo na obra Boa Nova, quando ele estava falando ali com aquela pessoa que perguntou a ele como se para reencarnar ele tinha que entrar novamente no ventre da mãe dele, e ele disse, mas se você não entende ainda nem as coisas da terra, como você pode querer entender as coisas do céu? E disse ali também, não se pode oferecer uma feijoada, isso que eu estou falando, não pode oferecer uma comida muito sofisticada para um neném que por enquanto só o leite materno que ele consegue digerir. Então é a mesma coisa, essa criança aprendiz que voltou e não entendeu nada ainda, quem faz então, porque ele diz aqui que aqui somos nós que delineamos o mapa das nossas provas e que a gente deve ter responsabilidade por isso, pelo esforço dos nossos guias, nós que já entendemos, que a ficha já caiu. Agora, aqueles que não entenderam ainda, eles têm os gênios tutelares que acompanham a trajetória na trama dos destinos humanos, ou seja, tem que vir alguém e olha, é nessa matéria que você tem que aprender melhor, é nessa que você tem que se esforçar mais, é nessa que você tirou nota mais negativa. E esses gênios do bem deliberaram que eles vivam conosco, que aprendam convosco, que aprendam dos vossos atos, que vibrem nas vossas experiências do futuro. Os executores dessas elevadas resoluções os trouxeram a todos a fim de se processar a decisão final com o vosso concurso nesta Assembleia de Divinos Ensinamentos. Ou seja, mais uma vez, quem é que esses tutores então utilizam para ajudar esses que ainda estão mais atrasados no entendimento do que nós mesmos? Somos nós que, é a gente que está aqui, é como aqueles anjos que aparecem, como nós vimos nas páginas anteriores, que Deus manda para... Quantos que Deus mandou para ajudar a Célia? Alguns ajudaram, outros não. Aquele mendigo que apareceu para ajudar o Marinho numa hora que ele ia cometer uma coisa tão grave contra ele próprio, que era matar a mulher e o amante dela, Deus usou um mendigo para entregar uma mensagem a ele. Deus chamou o Caio Fabrícios para ajudar a Célia, mas ele se recusou, ele passou. Então é desse jeito, somos nós que através da gente, como aquela história que o professor Hélio Couto conta daquele casal que tem o filho, que também é um devedor deles,
E ele diz que mesmo inconscientemente esse casal levou o filho ali pro litoral. Eu acredito, é uma história fictícia para entender, que o professor conta. Uma criança de tenra idade se colocada ali embaixo do sol escaldante ali da praia, mesmo que seja embaixo de um guarda-sol que não filtra nada, que faz aquele mormaço e queima mais ainda, vai voltar muito mais queimada. Inconscientemente, então, os pais que estavam ali recebendo um inimigo fazem uma coisa dessa. Imagina se a gente não tomasse o chá de esquecimento, então. Como é que a gente receberia no seio da nossa família, no seio do nosso lar, um inimigo? Por exemplo, no caso da Cláudia Sabina, como ela poderia, ela que fez tanto mal para a família do Quiné e o Lúcio, como ela pode voltar como filha dele e receber o amor paternal dele, se ele não for muito grande espiritualmente, muito crescido e também não tiver sob o véu do esquecimento. Tendes, pois, o direito de escolher entre eles os companheiros do porvir, sem vos esquecerdes de que, nestes momentos, pode o nosso coração dar as melhores provas de compreensão daquele amai-vos uns aos outros, da lição do Evangelho, onde repousa a base da nossa suprema evolução para os planos divinos. E aqui, esse exemplo maior a gente viu ali no livro, eu vi, quem leu no livro Nosso Lar, que a mãe do André Luiz, ela se propôs então a estar recebendo, quando ela voltou, receber as amantes do pai dele. Se eu não me engano, não sei se foi exatamente a mãe dele ou se foi a própria, não, a mãe dele realmente, faz tempo que eu li, faz tempo que eu vi o filme, se tiver algum erro, porém, uma personagem ali aceitou então voltar e receber a filha, as amantes do marido como filha. E ela estava ali fazendo de tudo também para o crescimento moral, para despertar o marido dela também, que a tinha traído daquela forma. Então, dando então a compreensão de que entendeu, amai-vos uns aos outros. Nossas personagens entreolharam-se ansiosas. A esse tempo, contudo, algumas entidades penetravam no recinto, atrás dos vultos nobres de alguns espíritos caridosos e amigos, vinham Cláudia Sabina, Fábio Cornélio, Silano Plautius, Lólio Úrbico e, um pouco distante, numerosos servos de outrora, comparsas dos mesmos erros e das mesmas ilusões dos nossos amigos, como, por exemplo, Pausanias, Plotina, Quinto Bíbulo, Pompônio Gratus, Lídio, Marcos e outros, enquanto o recinto se povoava das vibrações estranhas deles, saturadas de amargura indefinível. Então aqui, esse Pausanias eu lembro que é aquele que era o empregado ali da casa do Elvídio e que foi quem lançou toda aquela calúnia que fez ele expulsar o Ciro. Quando ele era escravo dele, era um escravo liberto, fez ele mandar ele pro Ciro para as galeras. E a Plotina, aquela feiticeira que ajudou a armar ali o plano da Cláudia Sabina. Os outros, eu confesso para vocês que não lembro exatamente quem foram, mas são aqueles coitados que plantaram mais coisa triste para colher, porque as vibrações deles então estão saturadas de amargura indefinível. A maior parte demonstrava surpresa amarga e dolorosa. Quase todos se conservavam cabisbaixos e tristes, fazendo ouvir de quando em quando soluços dolorosos. Sabe o que me vem agora também? Sabe nesses jogos em que se define um líder de cada lado e cada um vai pegando, olha, eu chamo um, você chama um outro. Então é isso, aqueles que entram cabisbaixos são aqueles que sabem que, quem sabe, se esse pessoal que é o líder não tiver, talvez não seja um bom exemplo esse que eu estou dando, mas só me veio agora, se não tiver entendido amai-vos uns aos outros, eles serão os últimos ali a ser escolhidos.
Observando a penosa impressão dos filhos e sentindo que ambos se encontravam sob as tenazes de indecisão angustiosa, Quinéio Lúcio suplicava ao Senhor que o inspirasse quanto à melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem-amados, conciliando o afeto dele com as próprias necessidades deles em face do futuro. Então viu-se o generoso velhinho levantando-se com desassombro e serenidade e caminhando para a desolada Cláudia Sabina, que não ousara erguer os olhos saturados de lágrimas, falar-lhe com infinita brandura. Já que a misericórdia de Jesus Cristo me faculta a escolha dos que viverão comigo, considerar-te-ei minha irmã, desde já como filha, a quem devo consagrar uma afeição duradoura e divina. E abraçando-a, concluía: de futuro permanecerás no meu lar, a fim de transfundirmos o ódio e a vingança em fraternidade sublime e sacrossanta. Comerás do nosso pão, participarás das minhas alegrias e das minhas dores, serás irmã dos meus filhos. Cláudia Sabina soluçava, sensibilizada pelo amor daquela alma devotada e generosa. Atéria, levantando-se, caminhou até Quinéio Lúcio e lhe beijou as mãos, que naquele instante estavam luminosas e translúcidas. A esse tempo, Júlia Spinter amparava o coração desolado do companheiro, abraçando Silano Plautius e prometendo-lhe seu auxílio devotado e amigo no curso das lutas planetárias. Foi aí que Ovídio Lúcio e Alba Lucínia se levantaram e, dirigindo-se a Lólio Úrbico, que se ajoelhara como oprimido por um tormento implacável, estenderam-lhe os braços fraternos, prometendo-lhe amor e dedicação. Continuando a mesma obra de solidariedade e devotamento, todos chamaram a si esse ou aquele antigo servo, bem como os comparsas de seus feitos passados, a fim de associá-los aos seus esforços no futuro. Terminada essa tarefa bendita, o mentor da reunião perguntou serenamente: todos estáis certos de haver suficientemente perdoado? Amargurado silêncio. No íntimo, as nossas personagens experimentavam ainda certas dificuldades para esquecer o passado. Ovídio Lúcio não olvidara as perseguições de Lólio Úrbico. Alba Lucínia não esquecera as ações de Sabina. E Fábio Cornélio, por sua vez, apesar dos sofrimentos, não se sentia capaz de perdoar o crime de Silano. A indecisão era geral, mas uma luz branda e misericordiosa começou a verter do alto, atingindo em cheio todos os corações. Sem exceção de um só, todos os membros do grupo de Quinéio Lúcio começaram a chorar, possuídos de emoção indefinível. A um só tempo divisaram no alto a figura sublime de Célia, que lhes acenava cheia de ternura e de carinho. Movidos então por um doce mistério, deram guarida a um perdão sincero e puro, sentindo-se reciprocamente tocados de profunda piedade. Como se as substâncias do ambiente fossem sensíveis ao estado íntimo dos presentes, uma claridade doce e branda começou a fazer-se em torno, enquanto a maioria das nossas personagens chorava enternecida. Entremostrando um sorriso suave, o mentor exclamou: graças à misericórdia do Altíssimo, sinto que todos regressais aos planos terrestres com uma vibração nova, que vos edifica o coração e a consciência nas mais formosas expressões de espiritualidade. Que as bênçãos do Senhor encham de luz e de paz os vossos caminhos no porvir. Sede felizes. Todos os segredos da aventura estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Esquecei o passado umbroso e dolorido e atirai-vos à luta remissora, com heroísmo e humildade. Sinto que estáis irmanados pela mesma vibração de piedade e faço votos a Deus para que compreendais em todas as circunstâncias que somos irmãos pelas mesmas fraquezas e pelas mesmas quedas, a caminho da redenção suprema nas lutas do infinito.
Em face da palavra carinhosa e sábia do mensageiro divino que os dirigia, nossos amigos sentiam-se confortados por uma nova luz que lhes esclarecia o imo com a mais bela compreensão da existência real. A visão de Célia havia desaparecido, mas como se a grande alma dela estivesse assistindo à cena comovedora através das luminosas cortinas do ilimitado, ouviu-se em vibrações cariciosas provindas do alto um hino maravilhoso, cantado por centenas de vozes infantis, derramando em todos os corações a coragem, o amor, a consolação e a esperança. As estrofes harmoniosas atravessavam o recinto e elevavam-se para as alturas em notas melodiosas, subindo para o sólio de Jesus, ou seja, ali para o local, a cadeira, o trono de Jesus. Qual incenso divino! Era um brado de fé e de incitamento que fazia nascer nas almas dos presentes as mais piedosas lágrimas. Em seguida, sob as preces dos carinhosos amigos e benfeitores espirituais que ficavam no plano invisível, todos os membros do grupo de Quinéio Lúcius abandonavam o recinto, reunidos numa caravana fraterna em direção às esferas mais inferiores que envolvem o planeta terrestre. Nessa hora havia entre todos o bom desejo de consolidar uma paz íntima antes de recomeçar a luta. Foi então que Cláudia Sabina, num gesto espontâneo, aproximou-se de Alba Lucínia e exclamou com angustiada expressão: "Não me atrevo a chamar-vos irmã, pois fui outrora um impiedoso verdugo do vosso coração sensível e bondoso. Mas por quem sois, pelos sentimentos generosos que vos exornam a alma, perdoai-me mais uma vez. Fui o algoz e vós a vítima. Todavia, bem vedes, aqui a minha ruína dolorosa. Dai-me vosso perdão para que eu sinta a claridade do meu novo dia." Quinéio Lúcius contemplou a nora com evidente ansiedade, como a implorar-lhe clemência. Alba Lucínia compreendeu a gravidade daquele instante e, vencendo as hesitações que lhe turbavam o espírito, murmurou comovida: "Estais perdoada. Deus me auxiliará a esquecer o passado para que a genuína fraternidade se faça entre nós nas lutas do futuro." Júlia Spinter fitou a filha, deixando transparecer o júbilo que lhe ia no coração em vista do gesto generoso dela. Ao mesmo tempo em que Quinéio Lúcius envolvia a companheira de Ovídio num olhar caricioso de satisfação e de profundo reconhecimento. Enquanto a maioria das personagens trocava ideias sobre o porvir, surgia ao longe a atmosfera do planeta terrestre, envolta num turbilhão de sombras espessas. Alguém falou com voz melancólica e imponente do seio da caravana: "Eis a nossa escola milenária." Decididos na fé, olhos para o alto, implorando a misericórdia divina, guiados todos eles pelas forças esclarecidas do bem que os envolviam, penetraram a atmosfera planetária, habilitados a uma compreensão cada vez mais elevada e mais nobre dos valores eficientes do trabalho e da luta. Apenas Nestório se conservava em oração junto dos fluidos terrenos, notando-se-lhe os olhos mareados de lágrimas na comoção daquela hora cheia de apreensões e de esperanças. "Senhor", exclamava o antigo escravo, evocando amargurosas lembranças, "novamente na terra, escola abençoada de nossas almas, contamos com a vossa misericordiosa complacência, a fim de cumprirmos todos os nossos deveres a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta. Somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Perdoai-nos, Jesus, dignai-vos abençoar nossas aspirações sinceras e humildes. Ensinai-nos a amar o planeta com as paisagens procelosas, a fim de podermos encontrar nas sendas terrestres a luz da nossa regeneração espiritual, a caminho do vosso reino de paz indestrutível." Entre as lágrimas de suas rogativas, Nestório foi o último a imergir na vastidão dos fluidos planetários.
Do alto, porém, emanava uma claridade branda e compassiva. Toda a caravana sentiu o bafejo divino de uma esperança nova, atirando-se ao ambiente da terra, tomada de uma coragem redentora. Reconfortados na meditação e na prece, os corações adivinhavam que a luz da providência divina seguiria suas experiências na dor e no trabalho como uma bênção. Fim. Fim. Fim do livro. Fim dessa etapa da saga dessas nossas personagens. E o próximo livro, então, que eu vou fazer vai trazer, pelo que eu entendi da primeira vez que eu li, a continuação de muitas dessas personagens, que é o livro Renúncia, que nós vemos ali a Alcione, que eu acredito que seja a reencarnação da Célia. E aí, nesse caso, nós a vemos como a Lívia ali no livro Há 2000 anos, que ela vem exatamente para ajudar esse grupo. Aí seria realmente a prova, seria realmente uma missão grandiosa, que ela aceitou, até porque no momento que eles estavam ali titubeando entre quando o enviado divino perguntou: vocês conseguiram perdoar? Aí eles viram a imagem dela e depois disso eles conseguiram, então, conseguiram dar esse perdão. Inclusive a Alba Lucínia para Cláudia Sabina. E nós vimos então que o Quinéio Lúcio foi o primeiro ali nisso que eu disse que seria aquele jogo ali, cada um dos líderes escolhendo. Então ele foi o primeiro que demonstrou que ele entendeu amai-vos uns aos outros, e ele pegou aquele que é o elemento mais fraco, talvez, para o grupo dele, que foi a Cláudia Sabina, mas ele trouxe para dar exemplo para os outros, e exemplificou bem, porque o casal, a Alba Lucínia e o Elvídio Lúcio, também foram e pegaram, então, o óleo úrbico. Então, eu convido vocês para continuar comigo, porém não vai ser logo em seguida. Eu estou fazendo uma pausa, porque eu estou viajando, eu já fiz um vídeo. Vocês já devem ter visto, não sei se como eu gravo bem adiantado para poder estar conseguindo colocar da forma como eu me propus a colocar, 5 vídeos por semana. Então, eu não sei se esse vídeo já vai ter, o que eu fiz dizendo que eu ia viajar já vai ter passado antes desse. Porém, se não, eu estou indo para a Austrália ajudar minha sobrinha que mora lá, que teve mais um neném, e a mãe dela não pode ir. Então vai ser um pouco difícil para eu estar editando, fazendo capa. Então eu vou dar uma parada, onde eu vou estar trazendo vídeos esporádicos e também shorts, vou fazer os vídeos curtos para o YouTube, pelo menos é isso que eu intenciono fazer. Se não, eu volto eu vou passar lá 3 meses, e voltando, se eu não conseguir gravar por lá, começar a gravar lá, voltando eu volto a gravar os livros, para que a gente veja a continuidade. Então, me parece que são mais de 17 séculos depois que acontece o próximo livro, Renúncia. Tá bom? Eu agradeço muito vocês todos, que eu já disse o nome aí antes, todo mundo que não me mandou mensagem também, que acompanhou os livros. Agradeço muito Chico Xavier e Emmanuel e a bondade misericordiosa de Jesus Cristo de ter permitido que eles nos trouxessem esse manual de instrução. E se você quiser compartilhar esse vídeo, eu te agradeço muito. Ficou realmente muito comprido, mas eu não tinha como estar cortando de novo aí, porque estava dentro do mesmo assunto. Mas eu espero que você se gostar, se você quiser compartilhar, se você quiser deixar seu like também, e se você quiser entrar lá no canal, tem muitos outros vídeos, mesmo nesse período que eu não vou estar postando vídeos longos todo dia, ou 5 vezes por semana. Se você quiser dar uma olhada nos outros vídeos que tem lá, tá bom? Eu agradeço muito. Se você quiser se inscrever, se você não é inscrito ainda, eu agradeço muito, ou inscrita. E você que é inscrito ou inscrita, muitíssimo obrigada. Tá? E até o próximo vídeo. Tchau!